A paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso estudo de professores. Nós estamos iniciando um novo trimestre, o nosso último trimestre de 2021, e nós estaremos estudando nesta ocasião a lição que fala sobre a volta de Cristo, que tem por título Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Este tema é um tema maravilhoso, um tema de suma importância para ser trabalhado com os jovens, porque tem grandes lições e nos ensina também a aguardar o grande dia do Senhor, o arrebatamento do Senhor. Na nossa primeira lição, trata-se da apresentação de toda lição do trimestre, né? Nosso comentarista está trabalhando aqui a lição, que é o pastor Reinaldo Odilo, da Igreja de Assembleia de Deus de Natal, e estará durante todo o trimestre trazendo grandes contribuições para que os nossos jovens sejam fortalecidos pela palavra do Senhor e aprendam a compreender, aprendam a escatologia, o estudo das últimas coisas, bem como a se preparar para este grande dia e toda a sua importância. Na nossa lição número 1, que tem por título A Doutrina das Últimas Coisas, estará fazendo uma grande introdução às próximas lições do trimestre, que se seguem falando sobre os eventos escatológicos colocados no livro de Apocalipse, como também em toda a Bíblia. Nós vamos ver que em toda a Bíblia há a propositura dos eventos escatológicos, na verdade, desde o livro de Gênesis, o capítulo 3, o versículo 15, é proposto o evangelho protótipo. Então, desde o Gênesis já havia a projeção do futuro. Então, dentre todos os estudos, dentre todos os livros da Bíblia, há alguma menção a alguma visão escatológica. E aqui nós temos algumas lições que vai falar sobre os sinais da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, vários eventos que os alunos terão oportunidade de estudar ao longo desse trimestre, que é o nosso último trimestre, e nós desejamos a você, professor, caro aluno, uma boa aula, um bom trimestre, que o Senhor abençoe a sua vida, que você seja fortalecido no Senhor por meio desta lição e também que os seus alunos possam aprender ainda mais sobre o fim dos tempos e tudo aquilo que tem a nos alertar nesses últimos dias. Também trago aqui a sugestão que o professor sempre busque se fortalecer, estudar materiais e subsídios que até são fornecidos pela própria lição, porque vão contribuir para o fortalecimento doutrinário, e assim o professor terá mais subsídios teórico-doutrinários para embasar a lição, que está muito bem dividida, elaborada, e assim a lição possa ser ministrada com excelência. Que Deus abençoe o seu trimestre neste domingo. Bom, e aí nós temos a nossa primeira lição, a doutrina das últimas coisas. O texto áureo diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. A síntese da lição diz o seguinte: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle de toda a história, Jesus. Então, essa lição é uma lição maravilhosa, uma lição grandiosa, que nós devemos aproveitar para fazer o chamamento dos nossos jovens para os dias atuais. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo nos diz, que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Então, nós temos que aprender a esperar no Senhor nas coisas futuras. Nossa vida não é apenas aqui, nós estamos aqui com uma missão, com uma passagem, que isso possa ficar claro durante todo o trimestre,
para seus alunos. Deixe isso claro, que a nossa maior esperança é estarmos com Cristo naquele grande dia para toda a eternidade. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 12, certo? Não vou ler porque é muito extensa, mas é importante que o professor leia atentamente com toda a turma esta lição, refletindo as questões escatológicas. No nosso tópico 1, vai abordar o tema geral de todo o trimestre, que é a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, né? Para quem estuda teologia, esse estudo das últimas coisas é a escatologia. E aí, traz a definição, é importante que o professor tenha bem clara o que é a definição de escatologia, certo? E detalhe, sobre uma visão pentecostal. Nós somos uma igreja confessional, nós temos a nossa declaração de fé, nós temos as nossas doutrinas que nós levamos por durante muitos anos e até hoje estamos com elas. E é importante que o professor lembre ao aluno que há várias doutrinas que trabalham o fim das coisas, várias doutrinas escatológicas, várias linhas teológicas escatológicas. Porém, é importante ressaltar para os jovens que nós, da Assembleia de Deus, trabalhamos uma visão pentecostal da lição, tá certo? Da escatologia. Então, aqui, na primeira parte da lição, esse primeiro tópico, que é a doutrina das últimas coisas, é importante que o professor faça essa definição, traga essa definição para os alunos e trabalhe também a visão pentecostal. O que é que nós pentecostais acreditamos enquanto volta de Cristo, enquanto fim dos tempos? O professor pode trazer alguns trechos da declaração de fé. Isso é muito importante, porque já vai também trabalhando o aspecto de embasamento com os seus alunos e, assim, conceituar o termo. Logo em seguida, no tópico, o subtópico 2 e 3, vai falar sobre a importância do estudo das coisas futuras. Por que nós, enquanto cristãos, temos que estar atentos e estudarmos as coisas futuras? Por que nós precisamos nos debruçar sobre a escatologia? Porque nós estamos Cristo está às portas e nós precisamos estar preparados. E o crente preparado é aquele crente que está fundamentado na palavra, é aquele crente que tem a consciência que a sua vida não é neste mundo, a sua missão de vida não é apenas aqui, que há algo vindouro, algo prometido que está registrado nas Escrituras. Então, é importante deixar claro isso para os nossos alunos. Também fala sobre a importância do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos revelar a palavra do Senhor para que possamos compreender. Ora, nós sabemos, não é de hoje, que o estudo do livro do Apocalipse, que é o livro mais escatológico de todos, não é um livro de estrutura fácil, porque é uma estrutura muito simbólica. Então, é importante que o professor fale a diferença da linguagem literal, que é aquela que nós vemos na realidade, aquilo que é pedra, parede é parede, e a linguagem simbólica, porque o livro de Apocalipse, ele é praticamente todo simbólico. Então, cada objeto, cada momento ali revelado significa um evento do fim. Nós temos aqui a Bíblia cronológica, certo? Que eu já havia indicado para os professores como subsídio. E eu vou deixar aí para vocês um quadro na página 1834, para quem tiver a Bíblia. E nesse quadro ele revela alguns eventos do Apocalipse registrado em várias partes da Bíblia. Então, não só apenas em Apocalipse, nós temos vários livros que revelam alguns eventos. Vou colocar aqui alguns. As pragas dos gafanhotos, a cidade de Jerusalém sendo pisoteada, a queda da grande Babilônia. Então, há vários eventos. Veremos a Deus face a face, a árvore da vida. Então,
vários eventos já foram registrados ao longo da Bíblia. Então, é importante registrar para os seus alunos. O estudo do fim, a escatologia, ela não só está registrada no livro de Apocalipse. Nós vamos ver nas outras lições que se seguem após essa, que vai desdobrar os eventos aqui mencionados, que a Bíblia, durante toda a sua escritura, toda a sua trajetória divinamente inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens de Deus, vai, em diversos momentos no Antigo Testamento até, revelar sobre assuntos e eventos vindouros. Amém? Então, é importante sempre trazer isso para os seus alunos. Nesse tópico, é imprescindível registrar a importância do estudo escatológico, a importância do nosso futuro, de nós termos consciência do nosso futuro, e também a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós no fim dos tempos. A paz, senhor professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior. Estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Professor, já estamos terminando o ano, estamos no nosso 4º trimestre para a glória de Deus. À semelhança do trimestre anterior, que construímos o nosso painel sobre os profetas menores, nós queremos sugerir para você a confecção de um outro painel, e agora formando uma linha do tempo da nossa escatologia pentecostal. Você pode colocar, professor, o título ou o tema de cada evento que irá acontecer, e nós estudaremos na lição. Por exemplo, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação. Você coloca esses títulos desses eventos e abaixo descreve o que é cada evento. Outra possibilidade, professor, que nós queremos trazer é a confecção de um portfólio, que não é nada mais, nada menos do que a reunião de vários trabalhos em uma única pasta. Você, professor, pode fazer uma espécie de livro, uma pasta física. Você pode pegar folhas A4, digitalizar ou escrever mesmo junto com seus alunos sobre cada tema estudado nas nossas aulas. Arrebatamento da igreja, por exemplo, você descreve, tenta fazer um resumo do que é e como se dará este evento. Anexa no seu portfólio. Na próxima lição, bodas do Cordeiro, por exemplo, coloca o título, descreve o que é esse evento, como se dará, anexa também, para que no final você tenha a sua pasta contendo todo esse percurso escatológico que você, junto aos seus alunos, construiu no decorrer do trimestre. Essa é a nossa dica que conduzirá todo o trimestre, último trimestre de 2021. E para a aula de domingo, professor, a nossa primeira aula, nós queremos sugerir para você, fazendo uma pequena adaptação na dica pedagógica contida na lição de professores, nós queremos fazer uma pequena adaptação e sugerir que você coloque os seguintes títulos em papéis que serão posteriormente recortados. Arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, retorno triunfal de Cristo, o reino do Messias, o milênio, julgamento final, novos céus e nova terra. Você vai pegar esses temas apenas, colocar cada tema em uma fita, em um pedaço de papel, deixar sem ser na ordem e pedir que os seus alunos coloquem na ordem certa. Fazendo isso, eles já terão inicialmente
um conhecimento de tudo que será abordado no decorrer do trimestre. Então essa é a dinâmica, né, que sugerimos para a primeira lição. E não esqueça de construir o seu painel da linha do tempo da escatologia pentecostal ou o seu portfólio com o mesmo tema. Que Deus vos abençoe, tenha uma aula abençoada e que seja muito proveitosa essas dicas que nós estamos dando para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo. A todos, a paz do Senhor. No nosso tópico 2, por que devemos estudar as últimas coisas? E aí o professor vai se voltar para a vida do aluno, para a vida enquanto cristão aqui na Terra. O porquê que eu preciso conhecer o fim de todas as coisas. No subtópico 1 diz o seguinte: para termos uma vida santa, o Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser as pessoas que vivem de maneira piedosa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar perto do dia a dia do Salvador. Então, qual é a importância de estudarmos o fim dos tempos? Mais uma vez aqui registro, a importância é lembrar aos jovens que a vida dele não é apenas terrena, que a vida dele não finaliza com a morte. Pelo contrário, tudo que nós fazemos aqui daremos conta na eternidade e que nossa vida deve ser voltada para quem seremos na eternidade. Nós estamos aqui como um ritual de passagem. Então, cada vez mais que nós estudamos a palavra do Senhor e nos voltamos para o fim dos tempos, nós buscamos ter uma vida santa, buscamos ter uma vida voltada para as coisas do Senhor, porque nós esperamos o fim e nós sabemos que seremos arrebatados com Cristo. Então, é importante que nós tenhamos uma vida voltada à palavra, uma vida em processo de santificação, para que possamos estar mais perto do Senhor. Então, o que ocorre é que muitos jovens estão vivendo a vida de forma totalmente secular. Então, a vida é terrena, ele trabalha, estuda e ele não pensa nas coisas que são do alto. É importante o professor registrar que não é errado que o aluno busque a sua vida secular, fazer uma formação, estudar, se casar, ter filhos, adquirir bens. Isso tudo é muito saudável e salutar, está registrado na palavra do Senhor. Mas é importante que o professor mostre ao aluno a importância de estarmos com a visão espiritual aberta, os olhos espirituais abertos para aquele grande dia. Nossos dias não acabam aqui. Amém? No subtópico 2, fala sobre o alerta do crente, e que Deus diz que em nenhum momento teve desejo de alarmar. Então, muito se prega, muito se ouve falar que o arrebatamento é um grande castigo. Olha, Jesus vai voltar e você vai ficar. Não é assim. É importante que o professor mostre aos seus alunos que o crente fiel, o crente que guarda a palavra do Senhor, ele não precisa ter medo do fim dos tempos. Ele não precisa ter medo do arrebatamento. Pelo contrário, deve estar alerta aos sinais que já estão acontecendo. Inclusive, agora, neste momento em que nós estamos vivendo, muitos sinais já estão se cumprindo e que ele, como crente, como jovem crente, deve anelar cada dia mais a vinda do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, é importante que o aluno vislumbre o fim dos tempos não como algo terrível que vai destruir o mundo, não, mas como algo necessário e útil para a sua vida no processo de santificação e assim
ele estará aguardando a qualquer momento a volta do Senhor. No subtópico 3, nós temos aqui a visão de para termos esperança e sabermos combater a heresia. O objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles fiéis, a respeito do mundo glorioso com Deus e na eternidade. Então, no sermão profético de Mateus, capítulo 24, a revelação de João no livro de Apocalipse, o Senhor não tinha propósito de amedrontar as pessoas. Não, ele queria tratar sobre o juízo vindouro, sobre o retorno dele aqui na terra e assim levarmos com ele. Ele também desejava advertir sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Então, nós sabemos que todos nós vamos prestar conta de nossas atitudes aqui nesta vida ao Senhor naquele grande dia. Então, a ideia, mais uma vez aqui, não é amedrontar, mas a igreja é alertar a igreja do Senhor para que vivam uma vida de santificação, ou seja, uma vida em processo contínuo e constante de renovação, de santificação, de busca pelo Senhor, porque o desejo pelo futuro, pela vinda de Jesus, vai ser ardente cada vez mais que nós buscamos estar com Cristo. Atualmente, é importante aqui ressaltar, o autor traz aqui, que há alguns pensamentos, algumas linhas escatológicas que fogem daquilo que nós, enquanto cristãos pentecostais, acreditamos. E aqui ele enumera, na página 7, diz que alguns eventos, por exemplo, são trabalhados de forma diferentes. E nós temos aqui o primeiro evento. Os pós-tribulacionistas, que é aquela linha que acredita que primeiro passaremos por todo o processo de tribulação e só apenas isso, após isso, Jesus voltará para buscar o seu povo. Nós, enquanto pentecostais, não acreditamos assim. Deixe isso registrado para seus alunos. Se possível, colocar num quadro, enumerar esses tópicos que nós não acreditamos nesse processo. Nós, enquanto pentecostais, somos pré-tribulacionistas. Nós vamos ser arrebatados e só assim iniciará o processo da grande tribulação prevista na palavra do Senhor. 2. O universalismo acredita que todos serão salvos. Então, há aquela doutrina, algumas doutrinas, algumas linhas, que diz que, no fim das coisas, todo mundo vai ser salvo, como se fosse um grande teste, um grande laboratório em que vivemos aqui, uns padeceram perseguição, outros viveram a vida dissoluta, mas que no fim das coisas, todos nós seremos salvos. Ora, nós não acreditamos nessa linha, porque o sangue de Cristo foi derramado para remir os pecadores, porém, Deus deixou livre arbítrio. E a partir do momento que o homem tem o livre-arbítrio, ele tem o poder de decisão sobre a sua vida futura. Sim, o poder de decisão sobre a vida futura não é de Deus, é do homem, porque a partir do momento em que o homem decide aceitar o sacrifício vicário de Cristo, ele decide que estará salvo com Cristo por meio do sangue derramado na cruz. E a partir do momento em que ele nega esse sacrifício, nós estamos acreditando no universalismo, porque para que eu aceitar Jesus e seguir uma vida de santificação, se no fim dos tempos, se no fim das coisas, serei salvo de todas as formas? Não. Essa é uma teoria que nós não compartilhamos. Deixe isso registrado para seus alunos, porque isso é muito importante. Ora, professores, nós sabemos que os nossos jovens cada dia mais estão envolvidos em universidades, em estudos, e eles têm várias filosofias que perpassam a sua formação social, cultural, religiosa, filosófica. E nós, enquanto professores, a nossa missão aqui, nesta lição, neste trimestre, a nossa missão enquanto professores e mestres chamados pelo Senhor através do nosso dom de ensino é
instruir e formar crentes solidificados na palavra, que tenham solidez, que tenham raiz para suportar o fim de todas as coisas. Então, é importante que o professor frise muito bem. Caso, professor, você não tenha conhecimento muito aprofundado sobre essas questões, é importante você buscar o subsídio teológico, tá certo? E você pode aí embasar para trazer algo aqui, porque esses 3 tópicos podem suscitar algumas dúvidas dos seus alunos, certo? E, por fim, o 3, aniquilacionismo, que acredita que todos serão condenados ao inferno. É o oposto do universalismo, tá certo? Diz que não adianta você lutar por nada, porque no fim Deus vai jogar todos no lago de fogo e vai destruir a raça humana. Ora, se Deus fosse fazer isso, não necessitaria do sacrifício vicário de Cristo. Bastasse que nós vivêssemos a vida de qualquer forma, porque de todo jeito o fim seria a destruição. E não é nisso que nós acreditamos. Essas heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos. Então, cabe a você, professor, trazer isso para a sua sala de aula, discutir com seus alunos, mostrar os fundamentos que sustentam a nossa visão sobre esse aspecto. Amém? E por fim, o nosso terceiro e último tópico diz: vivendo a esperança cristã, o retorno iminente do noivo. Aqui, neste terceiro tópico, fala sobre a importância de nós vivermos um dia de cada vez, porém, sem esquecer que Cristo a qualquer momento pode voltar. E aqui é importante o professor frisar que se trata, sim, de um arrebatamento coletivo que nós iremos vivenciar no corpo de Cristo, porém, há também a importância do professor alertar para o arrebatamento individual. Por quê? Porque esse retorno iminente pode acontecer primeiro para um do que para outro. Nós sabemos que nossos dias, nós não temos controle, nós não sabemos quando estaremos vivos, até quando estaremos vivos. Isso é um assunto que às vezes pode até gerar alguma discussão, mas é importante o professor deixar registrado que nós devemos estar preparados para retornar, para voltar a Cristo a qualquer momento, seja em forma do arrebatamento coletivo ou seja em forma do arrebatamento individual. E esse retorno, ele é iminente. Paulo aconselhou aos colossenses que precisavam ainda renunciar à impiedade e a concupiscências mundanas. No Colossenses capítulo 3, versículo 1. E ele diz, aguardando a bem-aventurança, no livro de Tito, ele diz, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, que nós possamos aguardar a vinda de Cristo todos os dias de nossa vida cotidiana. Amém? A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento fosse acontecer agora. Nós já discutimos aqui nesse tópico que muitos crentes não têm levado a sério isso. Muitos crentes não têm sequer algum tipo de pensamento nas coisas futuras. Por quê? Porque a prioridade do interesse de alguns cristãos se resume aqui na terra. Então, se resume aqui na terra, eu não penso no futuro. E é errôneo este pensamento. E o terceiro subtópico diz, a bem-aventurada esperança do crente. Jesus breve vem, isto é, uma realidade. Essa primeira esperança dos crentes, uma expressão aramaica, que é Maranata, significa nosso Senhor Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu naquela época que alguns escarnecedores já criticavam o retorno de Cristo. Ora, se após a subida de Cristo, a igreja primitiva estava aguardando o retorno imediato, eu imagino que nos dias atuais seja ainda mais complexo, humanamente pensando, esse retorno.
E aí é onde vem o ceticismo, onde vem a frieza espiritual, onde vem a crença de que Cristo não vai voltar, que isto é um mito. Eu já ouvi, como professora de jovens também, muitos dizendo, ora, isso daí eu escuto desde que minha avó era criança, ela dizia que Cristo ia voltar, eu já sou um adulto e Cristo ainda não voltou. Então há uma tendência maligna de desacreditar os seus servos, os servos de Cristo, de que Cristo não vai voltar. E é importante o professor frisar, Cristo vem, Cristo vem. E nós devemos estar preparados para esse grande dia. E aí o apóstolo Pedro diz, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde os pais dormiram, as coisas permanecem da mesma forma. Então Pedro estava advertindo a igreja de que mesmo ele tardando aos olhos humanos, porque Cristo virá no tempo certo, designado pelo Senhor, mas Pedro advertia que ainda assim os cristãos deveriam aguardar, nós cristãos devemos aguardar ao Senhor a qualquer momento. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. O Senhor pode vir a qualquer momento, porque está escrito no capítulo de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, e diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Nossa esperança é o retorno de Cristo. A sua palavra revela, nós temos que acreditar. E é importante o professor destacar isso para os seus alunos. Nós iremos a qualquer momento estar com Cristo, nos encontrando com Cristo. E isso é um grande evento coletivo, mas é importante o professor destacar para seus alunos que pode ser, sim, um evento individual. E, portanto, mais ainda, a necessidade de estarmos preparados em processo de constante santificação. Que o Senhor abençoe a sua aula, que o Senhor abençoe esse trimestre, que nós possamos sair desse trimestre, neste ano de 2021, regozijados e esperando o retorno de Cristo, e que os nossos jovens sejam despertados para este grande evento, que é um evento real, que é um evento vindouro e que já está próximo através dos sinais de Cristo, através da sua palavra. Que Deus abençoe e tenham uma excelente aula neste domingo.